Um lembrete, se você queria compartilhar essas conversas que estão acontecendo por aqui, se você perdeu alguma que aconteceu hoje mais cedo, não se preocupem, tá? Essas conversas estão sendo aqui, né, gravadas para que a gente reproduza depois nos nossos podcasts, tá bom? Então, depois vai dar para compartilhar aí com o pessoal, e aí, enfim, se ficou alguém ali na empresa que não pôde estar aqui hoje, e com certeza vocês vão poder levar esse conteúdo para casa, vocês vão ter ali todos os links no nosso LinkedIn, beleza, pessoal? Bom, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, tá? A Nath, ela vai se apresentar um pouquinho e vai trazer um pouquinho do contexto, tá? Que a gente está trabalhando sobre saúde mental no varejo, beleza? Espero que vocês aproveitem aqui essa conversa e vai ser de fato mesmo uma conversa, tá? Vamos deixar a nossa convidada super à vontade para que essa troca aqui seja bem legal, beleza? O fluxo vai ser basicamente das outras palestras, tá? A gente vai trocar aqui um pouquinho, vai trazer um pouco da temática e se surgir alguma dúvida aí também, no final eu passo com uma rodadinha pra gente poder trocar, beleza? Bom, então vamos começando. Nath, pode se apresentar, conta um pouquinho da sua experiência também e aí a gente já começa desse ponto, entendendo, tá? Qual que é o contexto da sua organização hoje, como os projetos têm sido iniciados, tá bom? Certo. Muito obrigada, Juan. Então, me apresentando um pouco, pessoal, eu sou a Natália, eu faço parte do DHO, né, então do Desenvolvimento Humano e Organizacional da Campeã. Estou na Campeã tem 9 anos, né, então entrei ali como estagiária, né, do recrutamento e seleção, então uma área que hoje não existe mais, porque mudou e reformulou ali toda a área de recursos humanos, né, então hoje eu faço parte da área de DHO. Falando um pouquinho da Campeã, então a Drogarias Campeã é uma rede de drogarias, nós estamos presentes no mercado há 42 anos, temos 76 lojas, espalhadas em todo o estado de São Paulo, capital, interior, uma loja no litoral em Santos e a nossa sede administrativa fica localizada em Cotia, né? A gente tem o propósito de cuidar, então, falando um pouquinho do nosso propósito, a gente iniciou com a Zen Club no início da pandemia, né? Então, como somos de varejo, né? Como somos do comércio, o comércio ele já tem o perfil de ser muito dinâmico e muito incerto, né? Então, contextualizando um pouquinho para vocês, que eu já ia falar, então, na Campeã, a gente não chama colaboradores e funcionários, a gente chama campeões, tá? Então, vocês vão me ouvir falar bastante campeões, então, só para vocês conseguirem entender. Então, voltando um pouquinho, né, no cenário do varejo, do comércio, é muito dinâmico e muito incerto. Então, nossos campeões, eles saem de casa e eles nem sabem como que vai ser o dia, né? Qual é o tipo de pessoas que eles vão encontrar. E com a pandemia, ficou mais incerto ainda. Então, tudo fechado, as nossas lojas costumam ser no centro da cidade, então costumava ficar só a drogaria aberta ali, vinha medicamentos de Covid, então assim, o medo, a insegurança, ela bateu muito forte para os nossos campeões. Então foi aí que a gente decidiu iniciar o trabalho com a Zen Club de saúde mental e até então está dando super certo. Excelente, adorei a energia, tá? Já tenho 1 milhão de perguntas, na verdade, aqui para trazer, porque eu imagino o grande desafio que deve ser tá com uma equipe descentralizada nesse sentido, e não é assim, né, que tá descentralizado um montão de gente em um lugar, não, você tem pequenos grupos de pessoas em diferentes cidades e com certeza temos muitos desafios de engajamento, temos muita coisa aqui que a gente pode aprender contigo hoje. Mas para começar, eu gostaria, assim, você trouxe um pouco da visão desse momento que vocês estavam passando ali durante o Covid, foi muito difícil, imagino, para quem estava na frente de um serviço de saúde, né, deve ter sido ainda mais intenso esse processo. Nesse primeiro momento, o que vocês levaram em consideração para escolher o parceiro que ia atuar com vocês nessa frente? Por que o Zen Club fez sentido? E como que foi essa recepção inicial das pessoas? Foi um conforto, né? Então, assim, foi uma luz no fim do túnel. Então, hoje nós só temos uma psicóloga na rede, né? Então, era impossível uma psicóloga apenas atender todas as nossas lojas, nossos 740 campeões, né? Então, a gente buscou no mercado, buscou empresas que trabalham com a Zen Club, buscamos boas referências e então a gente decidiu implantar a Zen Club para os nossos campeões. No início, a gente sabe que ainda hoje a saúde mental é um tabu, né? Muitas pessoas falam que psicólogo é coisa de louco, né? Infelizmente. Então, quando a gente trouxe, ainda surgiram aí muitos campeões que ficaram assim, não tô louco, né? Estamos passando por uma pandemia, mas eu ainda não estou louco, não preciso passar com psicólogo. E aos poucos a gente foi quebrando, né? Porque é aquela questão de prevenção. Então,
Então, é para não ficar louco que a gente precisa passar com um psicólogo, né? E a questão do falar, do conversar, então muitos campeões moravam sozinhos, então não tinha com quem conversar, com quem falar, com quem desabafar, com quem colocar para fora ali tudo que estava passando sobre a pandemia. Então, a gente trouxe ali esse trabalho de que é preciso esse cuidado, né? Então, eles estavam ali na linha de frente para cuidar dos nossos clientes. E nós, como empresa, trouxemos a Zenclub para cuidar deles, né? Então, é uma linha ali de todo cuidado. Perfeito. E imagino também que, bom, estamos falando, né, de uma rotatividade, porque o varejo acaba tendo também uma rotatividade um pouco maior, né? Então isso é um desafio. Como que você entende que o trabalho com saúde mental, toda essa abertura de diálogo, né, que é um processo de desconstrução também, isso trouxe impacto também para outras frentes, por exemplo, justamente nessa frente aí para prevenir ou reduzir o turnover, como que você sente que isso impactou, de fato, ali na tua rotina? Sim, novamente eu vou falar da questão do cuidado, né? Então impactou exatamente por isso. Então os campeões olharam assim, poxa, a empresa não está pensando só nos clientes, está pensando do meu cuidado também, né? Então os campeões eles começaram a olhar por esse outro lado, né? Como a empresa estava com eles, estava sendo parceiro deles, e aí começou a confiar um pouquinho na gente e pensar duas vezes antes de talvez procurar outra pessoa no mercado, outra empresa. Perfeito, muito obrigado. Interessante, eu gosto de ver assim um pouco desse paralelo. A gente estava conversando aqui antes, eu sou RH do Zenclub, então é um pouco distinto, né, quando a gente está falando, poxa, eu tô com o meu pessoal disseminado, mas está todo mundo muito próximo, a rotina diária é muito próxima. Então ter esse sense, né, ter esse pulso de como está a operação, fica muito mais fácil pro meu time. E aí, quando a gente está falando sobre essa disseminação, você tem uma dependência muito grande, né, da liderança, das lojas e etc, para te passar essa visão. Hoje, tá? Então, entendendo um pouco sobre isso, eu acho que um dos grandes aprendizados que a gente teve aqui em todas as conversas é da importância justamente da liderança assumir, entender esse comportamento e comprar um projeto de saúde mental para que ele consiga de fato ser disseminado, né? Me conta um pouquinho como que foi esse trabalho com a liderança, como que você trouxe essa temática para que eles estivessem preparados, né, para conduzir, para acolher e até mesmo para fazer com que o programa desse certo, né? Porque a gente aqui de RH, a gente sabe, porque às vezes a gente tem projetos lindos, maravilhosos, perfeitos, que a gente faz de tudo, mas as pessoas só não engajam, né? É um e-mail não lido, é um WhatsApp ignorado, então é lindo, maravilhoso, mas se a liderança não compra, não pega. Conta pra gente um pouquinho como que foi essa estratégia para que a gente conseguisse aí galgar para o sucesso. Certo. A gente acredita muito na liderança, na Campeã. Então, nós temos inúmeros projetos voltados para a liderança. Então, hoje nós temos inúmeros encontros também, encontros que acontecem todos os meses. Claro, a gente não consegue tirar todos os gerentes, todos os líderes da loja no mesmo momento, mas todos os meses a gente consegue enviar ali para o escritório. Então, nesses momentos, a gente sempre está passando para os líderes a importância de incentivar ali os campeões a fazer um cadastro, até mesmo para quebrar esse tabu, né? Então, poxa, neste momento você não está preparado para fazer uma terapia? Baixa ali o aplicativo, utiliza o calendário de saúde emocional, vai ver alguns conteúdos, algumas palestras, vai indo aos poucos, né? Então sempre a liderança, todos os encontros, todas as reuniões, todas as convenções que a gente tem, a gente sempre passa essa questão da saúde mental e essa parceria que nós temos com a Zenclub, exatamente porque eles são os nossos multiplicadores, né? Como você falou, e-mail, WhatsApp, a gente tem, né, grupos para a rede como um todo, para todos os nossos campeões, mas muitas vezes pela correria do dia a dia acaba passando despercebidos. E os líderes que estão lá dia a dia, ouvindo ali aqueles campeões dia a dia, sentindo até mesmo, né, poxa, quando aquele campeão às vezes não está muito bem, às vezes como o líder muitas vezes não tem esse preparo para conversar, para falar sobre saúde mental, ele está sempre lá para orientar e para falar da plataforma que a empresa oferece. Perfeito, muito obrigada. Bom, e seguindo aqui, eu acho que uma das grandes questões que torna-se um desafio, eu vejo duas agregações, assim. A primeira é da gente, num primeiro momento, quando a gente não tem uma estratégia de saúde emocional, é o primeiro convencimento, né, sobre a budget e conseguir recursos para implementar essas estratégias. A gente sabe que quando a gente também está no time de people, a gente batalha um pouquinho ali para conseguir uma graninha suada, né, gente? É um negócio de um reconhecimento que a gente precisa dar, que a gente chora ali, né, ó, suamos.
vivemos muito essa realidade, mas mais ainda para renovar, né? Quando a gente chega ali no próximo ano, provar valor. Gerou valor, não gerou valor. Então, isso tem se tornado cada vez mais essencial para nós estarmos munidos de informação, de métricas, de KPIs que possam, de fato, nos pautar e nos orientar para uma argumentação confluente, para sentarmos à mesa, de fato, e termos a possibilidade de discutir estratégia com os demais gestores, né? Hoje, como tem sido para você? Você tem conseguido utilizar esses insumos? Quais são os principais indicadores de saúde mental que você acompanha justamente para continuar podendo investir ainda mais nessa frente? Como você falou, nós da área de recursos humanos estamos ali em duas frentes, né? Uma pensando ali no nosso campeão, no nosso colaborador, e outra pensando no lado da empresa, né? Então é o investimento e é o custo, né? Então a balança ela tem que equilibrar. E realmente é um grande desafio a gente oferecer, né? Sempre manter ali o nível de benefício para o nosso campeão e a gente mostrar para a diretoria que está sendo um investimento e que realmente está valendo a pena. Inclusive, recentemente nós renovamos com a Zen Club. Não foi tão difícil assim, né? Porque realmente nós mostramos, principalmente hoje, a Zen Club trouxe uma nova ferramenta, que é a questão do nutricionista. Então, isso ganhou muita força na negociação para a gente conseguir renovar com a Zen Club, porque hoje em dia a gente está ansioso, vai comer, né? Tudo vai comer, todo mundo quer perder peso, todo mundo acha que está acima do peso, porque realmente a ansiedade ela faz a gente comer cada vez mais. Então, nossos campeões, eles gostaram bastante da questão desse novo especialista da Zen Club e foi o diferencial que a gente conseguiu manter, né? Hoje o engajamento que nós temos com a Zen Club vem crescendo, todos os meses a gente envia um relatório para a nossa diretoria e todos os meses os acessos e as sessões, elas vão crescendo cada vez mais, né? Então, está sendo muito assertivo, é uma luta ali sempre renovar com a diretoria, mas graças a Deus a Zen Club ela tá oferecendo. Hoje nós renovamos o nosso contrato com uma live, né, gratuita, então nossos campeões têm direito a gente escolhe ali um tema específico, então todos os campeões conseguem assistir online essa live referente à saúde mental, fora os outros conteúdos também que tem na plataforma da Zen Club, onde é muito rico e com certeza faz toda a diferença para os nossos campeões e a diretoria enxerga isso, né, porque os nossos campeões eles trazem pra gente esse retorno, né, esse feedback, então acaba ganhando força e não tem como, né, lutar contra isso. Se eles estão gostando, a gente precisa manter aí a parceria. Perfeito, fico muito feliz mesmo. E dentro dessa visão também, e olhando para a situação atual, alguém já esteve aqui mais cedo hoje no papo que a gente teve a gente falou bastante sobre o momento que a gente está vivendo da saúde como um todo, né? Outra coisa que dá aquela dorzinha no coração do RH é aquele momento de renovar o plano de saúde, né? Que a sinistralidade bate ali, e aí a inflação médica tá aqui, ó, nas alturas, Brasil, e fui ali no negócio do meu plano de saúde, ficou uma beleza. Alguém mais também passou por esse problema esse ano, nos últimos 12 meses? Surtos, né, gente? Uma visão hoje, tá? Que a gente tem é justamente o gasto dos planos de saúde hoje giram em torno de 6 bilhões com saúde mental. A gente está falando de um crescimento de 30%, tá? Quando a gente olha para dentro da inflação médica, a maior parte do que a gente tem ali de crescimento que contribui com essa inflação está justamente dentro dessa interface de saúde mental. Esses dados são dados que justamente também nos ajudam e nos referenciam a trazer uma boa estratégia de convencimento à hora da gente sentar na mesa para discutir sobre isso. Porque isso não é um dado isolado, nossas empresas não estão fora desse contexto, elas estão totalmente dentro desse contexto. Porque no fim do dia, a gente percebe o absenteísmo, a gente vê as pessoas tendo diagnóstico de burnout, de estafa, e a gente percebe o quanto isso vem afetando a nossa operação, né? E uma coisa extremamente importante que, na verdade, se a gente não traz luz a esse processo, se a gente não abre essa discussão, a gente continua criando tabu, a gente continua criando esse espaço fechado e a gente continua também tendo um monte de diagnóstico errado. Porque quando a gente traz de novo para a saúde mental, poxa, até você descobrir que de fato você tem ali alguma questão que precisa ser tratada, mas já foi alergia, já foi o cabelo que caiu e era estresse, aconteceu um monte de coisa e você não conseguiu de fato endereçar o problema. Isso acaba também sendo um problema para a empresa no fim do dia, porque não somente a gente está falando do custo que foi intrínseco ali do plano de saúde que aumentou, da pessoa que ficou afastada, mas a gente está falando também do tempo que essa pessoa não esteve ali dentro ou
caso ela estivesse, porque o problema não é só o absenteísmo, é o presenteísmo também, é o que ela traz para o ambiente. Então acho que eu tenho percebido muito isso no meu cotidiano e isso tem sido um ponto de trabalho, garantir que as pessoas estão presentes e que as pessoas estão bem estando presentes. E isso, a estratégia tem pautado muito nisso. E a gente não tem falado em custo, a gente tem falado muito em custo evitado, né? Hoje a gente consegue mensurar muito melhor e entender um pouquinho de quanto eu deixei de gastar quando eu investi e olhei um pouquinho para a saúde mental. Fazendo esse wrap-up aqui, vamos passar para as últimas perguntas, para os próximos pontos. Gente, se vocês tiverem perguntas, já podem preparando aí, que a gente vai rodar, tá? Qual a dica que você daria para essas pessoas maravilhosas, principalmente aí para quem estiver montando uma estratégia de varejo ou que tiver múltipla sede? Qual a dica que você traz para que essas pessoas comecem um programa de saúde mental? Juan, só falando um pouquinho do que você falou dos custos invisíveis, né, que traz ali não ter um programa de saúde mental, eu tenho 2 exemplos, né, que me veio na cabeça você falando isso, de 2 campeões nossos. Uma delas falou assim pra mim, Nath, se eu não estivesse fazendo academia, ela chegou na minha mesa e falou, Nath, se eu não estivesse fazendo a terapia, eu ia empurrar alguém da escada hoje. Então a gente vê ali que as pessoas mudam, né? Teve outro campeão que falou assim, poxa, Nath, teve uma situação que me deixou tão chateado, mas tão chateado, e eu tratei na pandemia e hoje eu consegui falar com outro campeão sobre essa situação e hoje eu estou me sentindo leve, né? Então realmente traz muito benefício para a pessoa que está fazendo a terapia, para a equipe como um todo, né? E para o clima da empresa, né? Porque as pessoas conseguem tratar ali algumas relações de forma um pouco mais leve, pensando um pouco mais, refletindo um pouco mais, né? Pensando no lado humano, né? Da pergunta que você me fez, desculpa, eu esqueci. Isso. Qual o direcionamento, aquela dica que você traz aí pro pessoal, principalmente que tem, tipo, múltiplos escritórios ou que tá nessa frente do varejo, de por onde começar? Qual que você diria que seria esse primeiro passo para começar a implementar um programa de saúde mental? Primeiramente, eu acredito que a nossa diretoria, ela precisa começar de cima, né? Então, a nossa diretoria precisa querer ter um programa de saúde mental. Então, hoje, na Campeã, é um propósito da empresa, o cuidado, né? Então, tem que começar pelo cuidado dos nossos campeões, para depois para os nossos clientes. Então, a diretoria já comprou a ideia e aí a gente vai passando dos níveis, né? Então, temos que fazer também um trabalho com a liderança. Então, sempre tá conversando com a liderança, tá falando da liderança dessa questão da saúde mental, para a liderança passar para o nosso time, porque infelizmente no DHO somos em 3, uma está afastada, então somos em 2 para 740 campeões, 76 lojas, é impossível, né? Então, conseguir multiplicadores, né, para a gente ganhar força aí nessa questão. Excelente, muito obrigado. E quando a gente está falando de estabelecimento de cultura, a gente está falando de fato de conseguir parceiros ali junto à liderança, né? Porque senão a gente consegue nunca estratificar isso para a operação. Perfeito, pessoal. Vocês têm alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Uma curiosidade? Uma questão que vocês... Tem? Tudo bom? Parabéns aí pelo programa. Também todo esse processo lá e realmente tem um ganho muito significativo. Também sou do varejo. Mas uma pergunta, você que já está na frente aí, né? Qual foi a estratégia que você utilizou porque você estava na época da pandemia, então estava todo mundo ali se sentindo isolado, sozinho, precisando falar com alguém. E para manter isso depois de 3 anos, né? Eu digo porque eu comecei de 1 ano para cá. E o meu universo é muito masculino. Acaba que, infelizmente, acharam que os meninos não precisavam de terapia, né? E qual foi a estratégia utilizada para você conseguir trazer as pessoas para esse jogo, para falar da importância sobre isso, para que tivesse um nível de adesão bacana? Aí eu queria entender um pouco. E outra pergunta, se puder, do ponto de vista quantitativo, assim, hoje, efetivamente, em termos de resultado, para você conseguir tangibilizar isso para o negócio. Então, eu estava num cenário assim, estava no X e fui para o Y. Então, se você consegue, óbvio também, se você conseguir falar de números, né? Como é seu nome? Maria Cristina. Maria Regina? Maria Cristina.
Maria Cristina, eu vou dividir aqui então a pergunta, porque daí a gente esquece as partes, tá? Então vou para a parte 1 primeiro, vou passar aqui então recapitulando. A parte 1 a gente está trazendo a realidade dela, tá muito próxima, ela também está com uma visão ali do varejo, certo? Ela está ali com um público majoritariamente masculino, né? E o engajamento, tá? Então as pessoas começaram naquele momento e como que vocês trabalharam para manter o engajamento, para aumentar o engajamento? Hoje nós temos inúmeras integrações na empresa, né? Como eu já disse, muitos encontros, principalmente com a liderança. Então nós temos com o time operacional e também com a liderança. Então em todos os nossos encontros a gente busca falar da Zen Club. E também uma vez ao mês a gente envia ali para o nosso, a gente tem grupos de WhatsApp para a rede como um todo. Então a gente sempre está encaminhando frases, vídeos, palestras, tudo referente à Zen Club, né? Então a gente sempre busca reforçar a parceria que a gente tem e a importância que nós temos ali trabalhando com a Zen Club. Perfeito. E você consegue, de cabeça, aí, trazer um pouquinho da visão de como que era o engajamento antes e para quanto está agora? Como que o percentual de utilização das pessoas, você tem essa visibilidade hoje? Eu vou passar a pergunta para a minha campeã que está aqui comigo, porque ela que cuida ali mais dessa parte, né? Mas o começo, realmente, gente, como eu falei, 740 campeões, muito pouco, muito pouco. Então a gente trabalhava ali com 30 sessões por mês, né? Que eram feitas, 30 sessões por mês. Hoje a gente já consegue ter um número maior, né, Neia? Então, assim, é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho que é feito aos poucos, né? Sempre engajando o pessoal, sempre incentivando. Mas assim, não se apeguem aos números, né? Porque um campeão, 2 campeões, 4 sessões, 30 sessões sendo feitas, já é um grande alívio, porque já tem ali campeões voltados cuidando da saúde mental. Hoje, dentro desse pacote, vocês trabalham com sessões subsidiadas? Qual que é o pacote de sessões? Como que está funcionando isso também? Porque normalmente isso também acaba interferindo em nível de engajamento. Hoje todas as nossas sessões, né, são 4 sessões gratuitas todos os meses para todos os campeões. Então eles não pagam nada por nenhuma sessão, tá? Né, e você lembra um pouquinho como que a gente está em nível de engajamento? Olá pessoal, boa tarde. Então, hoje nós temos um nível bom comparado a um ano atrás, por exemplo. Então, hoje nós temos aí, em média 50% da empresa aderindo a essa plataforma, que é muito bacana. Então, a cada mês a gente vê o aumento, né? E agora, como, né, a Nath falou, nós renovamos o contrato e nós temos mais tempo, né? Eles terão mais tempo, então nós acreditamos que o engajamento será maior, porque algumas pessoas até relatavam, por que a gente não consegue ficar mais tempo, né? E renovamos dessa forma, com mais tempo, então acreditamos que os próximos indicadores serão bem maiores. Muito obrigado, tá? Então a gente tá vendo aí nessa faixa de 50%, tá? Minha realidade eu sei que é um pouco assim, né, gente? Porque santos de casa, né? Então hoje eu tenho 84%, mais uma questão que ajudou muito no início para ajudar a engajar as pessoas era toda a liderança, quando fosse começar uma reunião, precisava de pedir para as pessoas fazerem um check-in emocional ao invés de abrir, oi, tudo bem, como você tá? Só? Não, todo slide, toda primeira reunião, todo primeiro contato, a gente falava, oi, tudo bem, vamos abrir o aplicativo? E vamos fazer o check-in, e a pessoa já reportava o sentimento. E aí a gente passou a ter dados diários disso, e com isso estimular. Primeiro, com isso estimulamos que as pessoas fizessem o download do aplicativo. Segundo, garantimos que as pessoas começassem a usar. E a gente começou a ter insights, né? E a partir daí, quando você vai marcando muitos check-ins, ele começa a sugerir conteúdo, enfim, e isso vai cascateando para outras frentes. Mas a gente também pode bater um papo aí sobre isso. Pessoal, temos mais uma pergunta? Vamos passar aí para as considerações finais. Vamos passar para as considerações finais. Mais alguma perguntinha? Não? Não fiquem tímidos, não fiquem tímidas. Bora então. Fechando aqui, tá? Eu vou passar para a nossa queridíssima convidada trazer as últimas palavras dela, mas eu gostaria de
reiterar aqui, eu acho que, independente do nosso contexto, a gente tem um grande desafio, né? E quem já teve essa possibilidade, enquanto RH, de implementar um programa de saúde mental, acho que o grande exercício de empoderamento que a gente tem para fazer é mostrar e demonstrar isso para outros RHs, né? Porque no fim das contas, a gente vê, a nossa realidade é muito parecida, gente. A gente está lidando com humanos são circunstanciais. Mas quando a gente pega um pouquinho da rotina do nosso trabalho, a gente está lutando pelo engajamento, a gente está lutando pelo desenvolvimento das pessoas. E assim, o que a gente precisa no fim das contas entender é que a gente tenta, mas não dá para abraçar o mundo, né? A gente precisa de cuidar da gente, e isso também é um ponto que eu digo para todos os RHs. Vamos sempre lembrar das instruções de voo, porque você falou também, estamos duas aqui, uma loucura. O Zen Club ajuda nesse aspecto também, mas primeiro colocar a máscara na gente, depois a gente vai colocar a máscara no coleguinha. Então acho que essa é um pouco da visão que a gente também tem que ter como RH. A gente tem que estar pronto, a gente tem que estar aberto para acolher, mas a gente não está carregando o mundo nas costas. Então a minha busca, e aí desde antes, quando eu não trabalhava no Zen Club, eu fui cliente, foi justamente essa, como que eu conseguiria estar disponível para mais pessoas e saber que havia pessoas capacitadas para fazer esse acolhimento. Essa era uma grande preocupação, porque no fim do dia, vamos ser muito sinceros, hoje, quanto da sua liderança tem de fato o capacete de, numa situação crítica, fazer esse acolhimento? Eu tenho muitos líderes que estão vivenciando a primeira experiência de liderança e que, se tiver uma situação crítica, não necessariamente vão dar o endereçamento correto. Então, a gente está falando sobre a possibilidade de ter pessoas capacitadas tendo esse primeiro contato com alguém, trazendo uma orientação para alguém. Então, isso para mim é impagável nesse sentido, porque a gente investe no desenvolvimento de pessoas, a gente quer que os líderes estejam capacitados, a gente trabalha com eles, mas não necessariamente a timeline da capacitação está alinhada com a timeline dos problemas, dos desafios que a gente tem no nosso dia a dia. Então acho que aqui tem uma zona muito grande de multiplicar mesmo o impacto, bem na linha do que você trouxe. Muito obrigado pela sua presença hoje. Gostaria que você deixasse a sua mensagem final para os nossos ilustres convidados e deixe também a sua rede social para quem quiser continuar essa conversa. E na sequência aqui eu dou as orientações também, porque temos brindes especiais para as pessoas que estavam nessa palestra. Juan, muito obrigada, né? Agradecer a você, a Zen Club, pelo convite, né, de estar batendo um papo aqui com vocês e falando um pouquinho da minha experiência da campeã na Zen Club. Incentivar vocês, né? Conversem, incentive a diretoria, implanta, porque realmente vale muito a pena, faz a diferença, né? Assim, de todos os cenários possíveis. E é isso. Muito obrigada pela presença e pelo bate-papo de todos. Qual é o seu LinkedIn? Natália Lupo Santana. Podem seguir a Natália, então. Se vocês quiserem também continuar esse papo, vocês me encontram Juan Caetano no LinkedIn. Vou estar aqui também, tá? Se quiserem trocar um pouco de ideia nos próximos momentos pra gente ver aqui, e, enfim, trocar um pouquinho de figurinha sobre como que a gente pode engajar as pessoas e implementar programas de saúde mental. A gente vai ter os brindes especiais sendo distribuídos. Time... Pode distribuir nas sacolas. Enquanto ela distribui as sacolas aqui especiais para o dia de hoje, vou trazer aqui alguns announcements. Então, não se esqueçam de devolver os fones. Hoje a gente tem mais algumas palestras a serem realizadas. Inclusive, ao final do dia, eu vou ter Isabela Camargo. E vai aparecer aqui daqui a pouco. Eu não decorei todas. Mas essa foi a de ontem. Hoje... vai passar, também está na próxima, essa já rolou. Aqui, a próxima é comunicação interna na gestão de mudanças e a última é com a Isabela Camargo, que vai falar sobre cuidando de quem cuida, tá? E vai ser um show babadeiro, então cheguem cedo, porque com certeza já está esgotado. Essa começou e não está esgotado. Gente, fones, a gente também tem um ponto aqui para tirar fotinhas. E se vocês ainda não bateram um papo com alguém do Zen, querem marcar um papo, o nosso time, ó, tá de roxinho aí, e aí chega pra pessoa e fala: o Juan falou pra eu vir marcar um horário com você, tá bom? Palmas pra nossa convidada então, gente, muito obrigado, voltem sempre, e estaremos aqui se precisarem. Beijo!